Paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos ficar em pé, iniciarmos este culto com a canção do hino de número 200, do nosso Brados de Júbilo. Ao som do instrumento, junto com o diácono Gilson, vamos cantar sobre as ondas do mar. Salmo 84. A nossa meditação e oração. Vamos ler alguns versos deste salmo. Nós iremos orar também pela oferta. Peço para os diáconos
Hoje não sei nem se tem diáconos em função, porque na verdade não era para ter culto, né? Mas peço para os diáconos se voluntariarem aí para recolher a oferta nesta hora. Salmo 84, em nome de Jesus. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, honra e glória ao teu santo nome. Te agradecemos porque estamos nesta casa de oração, onde nos reunimos na tua presença e diante da tua palavra, local de descanso, local de alegria, local em que encontramos morada, em que temos prazer em estar, porque aqui te louvamos, aqui engrandecemos o teu nome, aqui lembramos as tuas maravilhas nas nossas vidas, aqui clamamos a tua misericórdia, aqui encontramos alívio e força para a caminhada da vida. Obrigado, Senhor, por todos nós que chegamos até aqui nesta noite. Pedimos a tua direção, que o teu Espírito Santo esteja presente, nos consolando, confortando, nos alimentando com poder, com graça e com a tua palavra, que ela fale poderosamente ao nosso coração. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Sê conosco nesta hora. Também, Senhor, oramos pela oferta que há de ser arrecadada, que cada irmão que há de contribuir, que tenha a tua bênção, a tua direção, a tua provisão, mesmo aqueles que hoje não podem, Senhor, da mesma forma, que as nossas famílias encontrem em ti provisão, descanso e sustento, Senhor, para as nossas vidas. Sê conosco, continue a nos guardar, no nome de Jesus e para a tua glória oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu li o Salmo 84 por causa do passarinho. Não sei nem o que ele é, quem sabe? É bem-te-vi? Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si. Parece que o bem-te-vi não está muito feliz de estar aqui. Ele está tentando achar a saída dele, né? Mas nós que viemos aqui hoje temos a oportunidade de louvar ao Senhor. Queria convidar o pessoal que vai dirigir o louvor nesta hora para a gente junto louvar o Senhor, antecedendo o momento da mensagem. Eu pedi para Paula preparar uma mensagem hoje. Falei, Paula, prepara uma mensagem para a gente. E aí ela aceitou, e eu agradeço ela ter aceitado. E ela estará com a palavra depois desses dois louvores, para trazer a mensagem da palavra de Deus para a gente nesta noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deixa eu te convidar a ficar em pé. Esse louvor fala que a glória de Deus está aqui. Deus, ele pode estar aqui e habitar na nossa vida se a gente louvar Ele, se a gente pedir. Eu queria que você cantasse todo o seu coração, amém? Seu poder sobre mim.
céus abertos hoje vou contemplar o amor de eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O coração não pode mais envelhecer o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo
bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Desejo és tu, Jesus, meu Senhor. És tu, Jesus, meu desejo. És tu, Jesus, meu desejo. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. És a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Paz do Senhor para todos os irmãos. Eu te convido a abrir no livro de Daniel, no primeiro capítulo. E a gente vai, para não ler o capítulo todo, a gente vai ler do primeiro versículo ao 5º. Depois a gente vai ler o 18 até o 20. Amém? Então, Daniel 1, versículo 1 ao 5, para a gente dar início à meditação. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Agora vamos ler 18 ao 20. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu
que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Vamos fechar os olhos nesse momento e pedir a bênção de Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos e engrandecemos o seu santo nome. Nós te colocamos agora, Senhor, nos colocamos na tua presença, com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra. Eu te peço a tua bênção e peço, Senhor, que o teu Espírito Santo me guie e me use. Prepara o coração e a mente de cada um aqui. Espírito Santo, encontre morada nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta, porque como a gente vai ficar no primeiro capítulo, para não ficar lendo o capítulo todo durante a introdução, mantenha a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar e conferir na sua Bíblia o que a gente está falando. Hoje o Júnior me falou à tarde, Paulo, você poderia pregar, né? Eu, Júnior, hoje é domingo, ele fica tranquilo, eu acho que hoje vai estar com cara de quarta-feira. E aí eu aceitei. E assim, eu não sou nenhuma pregadora, assim, que fico... O Júnior falou, vai pensando no seu texto. Eu falei, Júnior, eu não sou assim, eu não consigo. Da minha cabeça e tirando o texto e fazendo na minha cabeça o texto. Eu ia almoçar na minha sogra hoje. E aí, eu fiquei pensando nos personagens bíblicos que eu mais gosto. Daniel é um deles. Que Paulo, Lucas, Marcos não me escutem nunca, mas aqui eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento. E eu gosto de Daniel e de Neemias. E depois, olhando para o texto de Daniel, eu me encanto com Daniel porque ele tem muito a ver com o que a gente passa no dia a dia, principalmente de trabalho, né? Aqui a média está uma média ainda de não aposentados, né, Leia? Só com exceção da Leia, mas que está na ativa de novo, né, Leia? Junto com a Jéssica. E aí, na meditação de hoje, a gente vai olhar para Daniel e tirar algumas lições, principalmente, sim, para a nossa vida, mas sim também para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa postura, e como que a gente, como cristão, pode proceder frente aos muitos desafios que a gente tem dia a dia, né? Diariamente. E aí eu inicio essa meditação perguntando aqui quantos já ouviram falar de programas de trainee? Quem já ouviu falar? Eu, inclusive, já participei de alguns, não passei em nenhum. O Fábio já passou, eu não. E o programa de trainee, qual que é o objetivo? A empresa abre um processo seletivo e ela dá uma lista de pré-requisitos que você tem que ter. Qual é o principal objetivo do programa de trainee? É você passar por um ciclo de treinamentos, um ciclo de conhecimentos na empresa, como um todo, e no final a empresa vai falar em qual área que você vai ficar. Mas esse ciclo, ele é de formação de liderança das empresas, não é para qualquer posição, sempre um cargo de liderança. Então, vocês imaginem como é concorrido. E não é qualquer um que pode prestar também, não. Você tem que estar cursando o último ano de faculdade ou tem que estar nos dois, formado no máximo há 2 anos. Ou seja, você tem que ser um recém-formado. Então, você imagina o tanto de jovem que presta. Eu participei de um que tinha 40 mil participando, então, para 20 vagas. Então, você imagina como é que é tudo isso. E assim, os pré-requisitos vão desde os pré-requisitos técnicos. Você tem que falar inglês, você tem que ter tais e tais faculdades, ou administração, ou engenharia, ou algumas dessas faculdades mais populares aí, vamos dizer. Tem que dominar o pacote Office, dominar um monte de coisa lá. Então, você já imagina como é concorrido. E lendo a história de Daniel é engraçado, porque não é um processo de trainee aqui, mas é quase. Não foi tão concorrido, porque é só... A Bíblia diz aqui que o
rei pediu. Jerusalém tinha acabado de ser sitiada por Babilônia. E aí o rei falou: escolhe entre a alta sociedade, ele diz aqui, entre os que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então, você já diminui aí a concorrência. Mas que tivesse todas essas características. Tinha que ser culto, tinha que ter boa aparência, não podia ter defeito físico, tinha que ser inteligente, tinha que dominar os vários campos de conhecimento e que fossem capazes de servir o palácio do rei. E é engraçado porque quando a gente começa a trazer para a nossa vida, quantas oportunidades deixam de vir ou vêm, passam e a gente às vezes não está preparado. Ou para quem está começando aí a jornada de trabalho, né, seguindo o caminho do primeiro emprego, do início da carreira, estar preparado é algo fundamental. E você não tem que estar só preparado, você não tem que ter só a sua faculdade. Porque aqui o texto fala que eles tinham que ter conhecimento vasto. Ou seja, não é um conhecimento técnico. Eu sou engenheiro, então eu só conheço da minha área. Não. E aí, tem ainda mais a nossa cultura, né? A gente espera primeiro vir a oportunidade para depois a gente sair correndo, de sair para, nossa, agora eu vou ter que correr atrás. E a melhor coisa é a gente já, desde sempre, já se preparar. Tem oportunidade de estudar? Estuda. Tem a possibilidade de procurar uma bolsa para fazer tal curso? Faça. Tem a possibilidade, hoje eu posso, então faça. Corra atrás. A primeira coisa que esse texto nos ensina é isso. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer, o meu pai tem negócio, eu vou seguir o negócio do meu pai, eu vou herdar. Ou, meu tio trabalha na empresa tal, e aí eu vou... O famoso QI, né? O que indica. E esses meninos aqui eram filhos de pessoas que podiam muito bem, mesmo que o rei da Babilônia não tivesse sitiado aí Jerusalém, eles teriam boas oportunidades, mas nem por isso deixaram de estudar, nem por isso deixaram de cuidar da formação deles. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto, e aí eu acho isso muito interessante, que é não rejeitar os princípios cristãos. O texto fala aqui que nos versículos 8, 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Aqui a gente está inserido numa sociedade que tem uma cultura. A gente tem uma cultura diferente porque somos cristãos. Mas quando a gente entra num trabalho, ou quando a gente começa a se relacionar com outras pessoas, quando a gente às vezes entra na faculdade, ou entra para um novo serviço, o que acontece? A gente entra para uma cultura diferente. E aqui vale muito o equilíbrio. Daniel não criou caso porque mudaram o nome dele. Aí ele podia, não, olha, você me desculpa, mas a minha religião não permite mudar o meu nome. Ele não entrou, ele não criou caso por uma coisa simples. Onde foi que ele entrou e criou caso? Na hora que mexeu com o princípio cristão dele. Cristão, né? A gente sabe que agora é cristão, mas naquela época foi um princípio bíblico. Não é? A comida. Os pais ensinaram uma alimentação diferente. A comida do rei era ruim? A comida era comida que o rei separava uma porção da sua comida, da sua alimentação e dava para eles. Não era uma comida ruim. Vinho de boa qualidade. Mas o que ele sabia? Ele foi ensinado que a alimentação dele era diferente. E muitas vezes, quando a gente entra num ambiente novo, quando a gente às vezes, principalmente, tô novo no meu emprego, né? Não vou falar nada, né? Aí você fica explicando um monte de coisa, deixa quieto.
a gente tem que saber se posicionar. Saber que tem coisas que a gente vai ter que lidar. Coisa pequena que não fere os seus princípios bíblicos, se adeque. Agora, saber dizer não, saber falar, olha, até aqui sim, a partir do momento aqui não. Há uns sábados atrás, em outubro, não sei que irmão se lembra, eu vim aqui falar sobre o Halloween, né? Aí falei um monte do Halloween, por que não? Por que não deixar as crianças, né, participarem do Halloween? Aí chego na segunda-feira no meu serviço, que eu abro meu e-mail, o que tinha? Um convite da confraternização do meu time, que estava juntando a um outro time, para uma festa de Halloween. Eu falei, não é possível. Ô Senhor, que provação, já. Você vai falar no sábado, na segunda-feira eu estava sendo convidada. Aí eu penso, nossa gente, é meu trabalho, e agora? Eu vou falar, não vou? Meu time estava juntando a um outro time, era a festa que todo mundo ia se conhecer durante o almoço, não era nem fora do expediente, ia ser durante o almoço. Eu falei, eu tenho que ser coerente com o que eu falo. E aí eu fui e falei com a minha gerente, falei, olha, dessa eu não vou participar. Se tiver uma confraternização de final de ano, pode contar comigo que eu participo, mas dessa especificamente, Halloween eu não vou participar. Não, Ana Paula, tudo bem. Às vezes a gente fica numa situação de falar não, temendo o que vão dizer, se vai pegar mal. Mas vai da forma com que você fala. E a gente vai ver aqui como Daniel falou. No versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A gente tem que aprender a falar com a pessoa certa. Porque às vezes a gente não gosta de alguma coisa. Eu poderia fazer assim, do meu Halloween. Falar com uma colega de serviço. Olha, puxa vida, né? Sabem que eu sou crente e fica marcando Halloween. Ou confraternização de sábado, sabe que eu não vou. A gente não faz isso na vida? Na igreja a gente faz isso. De reclamar para os outros. E reclama. É na pessoa que tem que falar mesmo para falar, olha, eu não vou na festa. Ou, puxa vida, eu não gostei disso. A gente não fala. Então a gente tem que aprender a falar com a pessoa certa. Se o outro não vai edificar, se o outro não vai ajudar, não vai resolver o seu problema, não fala. Daniel foi aqui direto com quem resolvia. Ele não podia falar com o Ananias, com o Misael. Dá licença, hein? Não vamos. E falou. E aí, ele fez por onde? O que ele fez? Olha, me dá 10 dias e eu vou te provar que não vai ter diferença nenhuma. E aí, nós como cristãos, principalmente guardadores de sábado, a gente tem que ter um testemunho maior do que a conta. Porque, trabalhar de sábado não trabalha, mas falar palavrão, ficar nervosinho, fica. Não é assim? O nosso testemunho da nossa vida tem que ser integral. Principalmente quando nós somos expostos da maneira como nós somos expostos. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu faço desse jeito, a minha vida é assim. E aí, por fim, lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, sempre. Porque do jeito que às vezes pode parecer, eles estudaram, eles fizeram por onde, eles foram e comprovaram para o oficial do rei que a comida que eles comiam era boa. Mas a gente não pode se esquecer de que Deus, em todos os momentos, é quem estava guiando eles. No versículo 17, se você ler, está escrito assim: a estes 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso,
sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus, ele nos capacita, Deus honra a nossa fidelidade, Deus nos dá dons especiais. Ele não deu o dom de visão e sonhos para todo mundo, ele deu especificamente para Daniel. Ele deu outros para os outros. A Bíblia não fala qual. Certamente ele deu. E ele dá dons a cada um de nós. E a gente tem que usar isso para honrar o nome dele. Lembrar que Deus é que abre as portas. No versículo 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Antes de falar com o seu chefe, antes de falar com o seu gerente, antes de tentar negociar alguma coisa com uma pessoa certa, como a gente aprendeu aqui, fale com Deus. Assim como ele abriu o coração do oficial para aceitar a proposta de Daniel, ele abre também o coração dos nossos chefes, dos nossos gerentes, de com quem a gente for falar. E por fim, Deus é quem prepara todas as oportunidades. A gente comprova isso no primeiro versículo. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Era no versículo 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Isso só foi permitido porque o Senhor entregou. Por que ele não entregou para outro povo aqui? Foi para a Babilônia. Porque depois a gente vai ler a história de Daniel todinho, vai ver como tudo se encaixa. Por que é que os 3 mais Daniel fizeram parte desse pedaço da história? E é lembrar que Deus abre todas as nossas oportunidades. Deus abre todas as portas. Todas as portas que Ele quer. A gente não pode se esquecer disso. Então, nessa noite, que a gente possa se lembrar de entregar o nosso emprego, o nosso trabalho, as situações do nosso dia a dia de trabalho. Lembrando que a gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparado para as oportunidades que nos vêm à frente, assim como aqueles 4 estavam. Lembrando que a gente não pode rejeitar os valores cristãos. Lembrando de sempre falar com a pessoa certa, nunca ficar de tititi pelos cantos. E lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Esse item da oração, vamos ficar em pé mais uma vez? Todos necessitam de um amor perfeito. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará. Cantamos na glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Talvez só teve uma situação em que Daniel não estava preparado, pelo menos esperando por ela, que era a tal da cova dos leões. Mas a sua confiança em Deus, mesmo por essa situação, fez ele passar. Eu falo isso para a gente orar nessa hora, nesse sentido, que tenhamos sabedoria para estarmos preparados diante das circunstâncias que deveríamos nos preparar. Como bem a Paula falou, trabalho, estudo, algumas coisas a gente tem o dever de se preparar. Daniel nos ensina isso. Para outras, que a gente conte com a misericórdia de Deus, e talvez alguém esteja enfrentando alguma situação, nesse número pequeno que nós estamos hoje, mas talvez enfrentando uma situação para a qual não se preparou, e nem deveria ter se preparado, porque é uma cova, ninguém se prepara para ir para a cova dos leões. Que Deus nos guarde e feche a boca dos leões quando isso acontecer com a gente também. Amém? Vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor nessa hora. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viés.
a terra que criaste, por amor pobre se foi. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, o Gilson estava falando comigo agora para nós orarmos na nossa última oração pela Dagmar. É uma senhora que estava sentada ali perto da Marisa, não sei quem lembra, ontem. Ela veio com eles. É uma senhora que está passando por um processo de separação, pelo que o Gilson estava falando, está praticamente separado, uma briga aí por conta de filhos, etc. E ela tinha alguns receios e barreiras com relação à igreja. E pelo que o Gilson falou, ontem a palavra falou muito ao coração desta mulher. E ela se sentiu muito bem aqui conosco. E então vamos orar por ela. De alguma forma está mais próximo dele. Ele, com certeza, algum tipo de acompanhamento vai dar. E a própria Marisa já tinha falado com o Paulo para nós visitarmos ela nos próximos dias. Já estamos com o telefone da Dagmar. E a gente vai tentar acompanhar esse processo, esse momento da vida dela. Desde já, então, nós que estamos aqui, vamos orar pela vida dela, dos seus filhos e do seu ex-marido, né, para que Deus dê a condução dessa história. Vamos ficar em pé. Vamos fazer a nossa oração final nesta hora. Senhor Deus e Pai, honra e glória ao teu santo nome. Te glorificamos e te exaltamos porque Tu és Deus na nossa vida e porque hoje, mais uma vez, a Tua palavra fala ao nosso coração e nos traz o alimento espiritual necessário para a nossa caminhada. Deus eterno, colocamos diante de Ti a vida da Dagmar e dos seus filhos, colocamos diante de Ti a vida deste casal. Nós sabemos, Senhor, e entendemos pela Tua palavra que nunca foi a Tua vontade, Senhor, a separação de um casal, mas nós pedimos mesmo assim a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida destas duas pessoas. Tu conheces essa história, os desdobramentos, as crises e porque eles chegaram até este ponto, mas que a Tua misericórdia, que de alguma forma tocou no coração da Dagmar ontem aqui conosco, continue a quebrar o seu coração, a trazer a ela conversão, a trazer a ela renovação e uma oportunidade, Senhor, de reconstruir a sua vida. Esteja com ela, nos abençoa todas aquelas pessoas que irão ter algum tipo de contato no sentido de levar a Tua palavra ao coração dela e de sua família, que haja em nós sabedoria, discernimento
do Teu Espírito para levar uma palavra de consolo, uma palavra de verdade da mesma maneira, mas que traga, Senhor, alívio e encaminhamento para a sua vida. Continue conosco, abençoa as nossas famílias, protege-nos. Obrigado por estarmos juntos aqui nesta noite. Abençoa a nossa semana. Estamos chegando ao final deste ano, Senhor, um momento onde tudo se mistura, muito trabalho nesses últimos dias, muitas festas entre as famílias, na nossa sociedade. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção para todos aqueles que irão sair em viagem, todos aqueles que irão pegar as estradas, que sejamos guardados por Ti, que tenhamos a Tua proteção em cada um dos nossos caminhos e que possamos voltar bem aos nossos lares, Senhor, regressar para a nossa vida cotidiana, guardados e amparados por Ti. Sê conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa o Parque Itália, Senhor, que a Tua mão, o Teu poder e o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos conduzindo, nos iluminando, abrindo o nosso caminho, nos fazendo, Senhor, perceber e entender os Teus planos para nós. Guarda-nos, obrigado por estarmos aqui nesta noite, eu oro agradecido no nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. É uma boa sugestão. Vamos nos assentar um pouco, então?